Olá, futuros universitários, tudo bem com vocês? Professora Ana Paula Vidotto, professora de literatura do London. Vamos fazer uma questão hoje de verdadeiro e falso. É o tipo de questão que vocês não gostam muito de fazer, mas alguns vestibulares ainda exigem e é bom treinar. Afinal de contas, né? Principalmente a galera que presta medicina, eu brinco sempre que vocês fazem vestibular tour, né? Conhece o Brasil prestando vestibular, então é bom praticar um pouco de tudo. E a nossa questão hoje é uma questão da UFAM de 2024, sobre o modernismo de 22, né, a chamada primeira geração modernista, também chamada de geração iconoclasta, a fase heróica ou fase da demolição. Então, vamos lá. A questão pede o seguinte: a respeito do modernismo brasileiro e dos seus antecedentes. Então, olha lá, quando a gente fala de antecedente do modernismo, a gente precisa pensar principalmente nas vanguardas europeias, mas também em algumas exposições, alguns eventos que ocorreram no Brasil que, influenciados pelas vanguardas, vão ajudar, né, a fazer acontecer a Semana de Arte de 22 e aí sim começar o nosso modernismo, né, a nossa escola verdadeiramente nacionalista. Então, voltando lá. A respeito do modernismo brasileiro e dos seus antecedentes, analise as afirmativas a seguir, preenchendo a coluna da esquerda com verdadeiro se a afirmativa for verdadeira ou F se for falsa. Depois a gente tem uma alternativa, né? Sempre para conferir aí. Então vamos lá, ó. A primeira afirmativa. A primeira fase do modernismo brasileiro é chamada heróica, 22 a 30. Ela se traduziu pela liberdade ampla no uso do material linguístico. Nesse primeiro momento, houve a predileção da poesia sobre a prosa, tá? É uma assertiva absolutamente correta, galera, tá? Então a afirmação está corretíssima. Essa primeira fase, realmente chamada de heróica ou da demolição, vai de 22 a 30. Nós temos a poesia de Mário de Andrade, de Oswald de Andrade e também de Manuel Bandeira, sendo Bandeira aí o grande, né? A grande referência que a gente vai ter da geração de 22. Foram produzidos também texto em prosa, tanto romances quanto gênero dramático, teatro, mas realmente a poesia foi o que se sobressaiu. Então, né, a gente tem uma afirmativa absolutamente correta, beleza? Próxima afirmação. Nos desdobramentos da Semana de Arte Moderna, vários manifestos surgiram propondo novos caminhos estéticos para a literatura nacional, a exemplo do Manifesto Pau-Brasil e do Manifesto Antropófago, ambos propostos por Oswald de Andrade, em 1924 e 1928, respectivamente. Meninos, também está correto, tá? Não fiquem preocupados quando aparecer data relacionada à literatura, tá? Geralmente eles não vão colocar a data equivocada. Eles vão colocar alguma outra coisa que realmente deixa muito mais evidente se houver o erro, ok? Tanto o Manifesto Pau-Brasil quanto o Manifesto Antropófago foram escritos pelo Oswald de Andrade. O Pau-Brasil, primeiro, fazia uma proposta de uma poesia inspirada nas vanguardas europeias, e o Manifesto Antropófago vai ser um pouco mais radical, inclusive em reação a uma crítica, né, recebida pelo Manifesto da ANTA, de um grupo adversário ao grupo do Oswald, e a intenção era o quê? Utilizar algumas referências das vanguardas, mas principalmente fazer uma literatura que tivesse mais a cara do Brasil, o falar brasileiro, né? Aquela língua falada realmente no Brasil. Então, por enquanto, as duas afirmações são verdadeiras, ok? A próxima afirmação, vem lá. Os movimentos vanguardistas europeus, futurismo, dadaísmo, expressionismo, cubismo, surrealismo, trazem conflitos entre a vida vivida e a vida pensada, cujas características são percebidas no romance de 1930. Essa está errada, meus queridos. Toda vez que falar de vanguarda, necessariamente a influência é direto na geração de 22, na fase heróica, ok?
Porque o que que acontece? A geração de 22, ela quis realmente assim quebrar todas as barreiras alfandegárias da língua, quebrar com todas as conexões que já haviam, né, ocorrido com o academicismo europeu. Então, é um movimento de ruptura e vem justamente inspirado nas vanguardas que eram nas artes plásticas. Quando a gente fala do romance de 30, a gente está falando de um romance engajado que vai fazer denúncia social, principalmente com relação à seca nordestina, como no 15 da Raquel de Queiroz, no Vidas Secas do Graciliano Ramos, tá? A gente também vai ter denúncias relacionadas à questão política, como Memórias do Cárcere, também do Graciliano, e até o romance psicológico que o Graciliano vai fazer em Angústias. Agora, essa questão entre a vida vivida e pensada é algo que vai ocorrer apenas na poesia e da segunda geração, mas em Portugal, tá? No Brasil isso nem ocorre. Então, a terceira afirmação aí, ela está errada, tá? Tá absolutamente incorreta. Última afirmação. Evento importante que antecedeu a Semana de Arte Moderna foi a polêmica exposição da pintora Anita Malfatti em 1917. A exposição rendeu a publicação do artigo de Monteiro Lobato, Paranoia ou Mistificação, em que, entre outros pontos, acusa de produzir arte esquisita e ilógica. Absolutamente correta, tá? Aliás, essa briga, digamos assim, intelectual entre o Monteiro Lobato e a Anita Malfatti já caiu em diversos vestibulares, até no Enem, inclusive trechos do manifesto, né, do artigo aí do Monteiro Lobato, criticando a postura da Anita Malfatti. A Anita foi uma pintora expressionista, ela estudou nos Estados Unidos, na Alemanha, e chega ao Brasil e faz uma exposição trazendo toda essa verve, todas essas vertentes aí do expressionismo, principalmente alemão, e não foi bem visto pelo Monteiro Lobato, que apesar de já no pré-modernismo ter feito propostas bastante ousadas na linguagem dos seus textos, ele era um pintor amador e um pintor acadêmico, então ele fica chocado, né, com aquilo que ele viu reproduzido nas telas da Anitta. Então, realmente, essa exposição de 1917 vai ser, né, digamos, um pontapé inicial, essa briga intelectual, para que depois realmente ocorresse a Semana de 22 e, consequentemente, surgisse o modernismo, né, da fase heróica. Então, a gente tem a primeira, a segunda e a última afirmações corretas e a terceira equivocada. Então, o correto aí é a alternativa C, tá ok? Bastante atenção nos detalhes. A geração de 22 é uma geração que cai bastante nos vestibulares. Uma ótima prova a todos.